Olá a todos, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Vamos lá? Esperar o pessoal entrar aí para a gente começar. É isso aí, o pessoal já começando entrando aí. Vamos lá, esperar só um momentinho. É isso aí, né? Vamos aí a mais uma jornada aí no nosso projeto Estude com o Autor. Grande, é isso aí, grande Carlos Vinha, tamo junto. Nosso glorioso Carlinhos. Bom, gente, hoje, né, excepcionalmente, nós não vamos ter cupom. O pessoal que tentou entrar no site da Juspodium deve ter percebido que o site, inclusive, está fechado para vendas. Você não consegue nem que você queira comprar nada hoje, porque amanhã é o Juspodium Day, né? E aí no Juspodium Day é site todo em promoção, promoção radical, é o dia das maiores promoções lá da editora. E aí meu manual, meu CPC comentado, vai estar tudo em promoção amanhã no Juspodium Day, né? Que coincide, né, o Juspodium Day de amanhã com o centenário da Portuguesa, né? Amanhã a Portuguesa faz 100 anos de existência. Tivemos uma boa notícia hoje, né? O presidente anunciou um patrocínio master da camisa da Lusa com a cerveja Estrela Galícia. Então é uma boa notícia, né? Uma grande empresa. E eu particularmente gosto da cerveja, então no final das contas tudo combinou, né? Vou beber muito mais a partir de agora dela, aliás, só vou beber ela a partir de agora. E tudo deu certo, então, com relação a esse patrocínio, tá? E, né, sem cupom, né, vamos aqui apenas pelo prazer, né? Então, sem ter o prêmio, né, que seria o cupom, vamos hoje apenas pelo prazer. Vamos aqui conversar sobre o capítulo 24 da edição atual, que é o capítulo que versa a respeito da coisa julgada, né? Capítulo que aqui é daqueles, né, que não tem como, né, a gente concentrar o estudo ou dizer aqui, olha, pode desencanar, não precisa fazer uma leitura, isso aqui é supérfluo, porque na verdade o capítulo de coisa julgada, ele é inteiro importante, tá? Eu sei que você de repente estava esperando uma notícia melhor, mas essa é a única que eu tenho para te dar, tá? Então eu começo aqui no tópico primeiro fazendo a distinção clássica entre a chamada coisa julgada formal, que inclusive é mencionado no texto também, né, leva o nome de preclusão máxima, da coisa julgada material. Então, o que acontece? Tanto uma como outra, elas dependem do trânsito em julgado. E o trânsito em julgado é uma situação de fato. Toda decisão, ela passa em julgado. Isso é inevitável. Como da vida a única certeza é a morte, no processo a única certeza é o trânsito em julgado da decisão. Pode demorar mais, pode demorar menos, mas vai acontecer. E quando é que acontece, Daniel? Quando não for mais cabível recurso contra aquela decisão, ou quando o recurso cabível não for interposto. E aí a gente tem o fenômeno do trânsito em julgado. A partir do momento que você tem o trânsito em julgado, inexoravelmente é gerada a coisa julgada formal. E o que é a coisa julgada formal? A coisa julgada formal é uma imutabilidade da decisão dentro do processo em que ela foi formada. E perceba, é óbvio que com trânsito em julgado você tem essa imutabilidade interna, porque você vai conseguir mudar uma decisão dentro do processo pela via recursal. Se já não cabe mais recurso ou o recurso cabível não foi interposto, naturalmente você não tem mais como mudar essa decisão. Então você tem a coisa julgada formal, a chamada preclusão máxima. Perceba, toda decisão transita em julgado. E todo trânsito em julgado libera a coisa julgada formal. Logo, toda decisão produz coisa julgada formal. A coisa julgada material, ela tem uma eficácia extraprocessual. Então ela vai gerar os seus efeitos para fora do processo em que a decisão foi proferida. E aí, por uma opção do legislador, a coisa julgada material, ela está limitada a um tipo de decisão, que é a decisão de mérito proferida com cognição exauriente, tá? Então, para a gente ter uma coisa julgada material, nós precisamos ter o trânsito em julgado, nós precisamos ter uma decisão de mérito
E essa decisão de mérito ela tem que ser proferida com juízo de certeza, mediante uma cognição exauriente. É por isso que as decisões que concedem tutela provisória, né, principalmente a tutela antecipada, é indiscutivelmente uma decisão de mérito, e mais cedo ou mais tarde ela transita em julgado, mas não faz coisa julgada material por conta da cognição sumária, né? No tópico 22.4, eu vou, na verdade, só introduzir o tema da coisa julgada fragmentada, que é aquela coisa julgada que seria decorrência de um trânsito em julgado para cada capítulo da decisão não recorrido, né? E eu faço aqui uma exposição breve, mas eu tinha dito que você não podia pular nada, de repente você pode pular esse tópico 2, né? Porque esse tópico 2 ele trata do tema muito assim superficialmente, porque o tema de fato ele é tratado de maneira mais profunda lá no capítulo 61.8.1, que é o capítulo da rescisória. Porque como essa questão da coisa julgada fragmentada, ela vai bater lá no termo inicial da rescisória, com a discussão, né, do 975 caput, a súmula 401 do STJ e tal. Então, na verdade, esse tema de coisa julgada total, coisa julgada parcial ou fragmentada, ela é desenvolvida lá no capítulo 61. Então, de fato, eu tinha falado para você ler tudo, mas se você quiser pular esse tópico 2 aí, você pode, segue em frente. Bom, no tópico 3 eu vou tratar do conceito e da natureza jurídica da coisa julgada material, né, lembrando daquela polêmica, né, bastante tradicional, que vem desde que Liebman ensinou que a coisa julgada material era um efeito da sentença, né? Era um na verdade, é uma geração de condição sobre o efeito da sentença. Então Liebman ele dizia o seguinte: quando a decisão transita em julgado, ela gera efeitos. E aí a coisa julgada ela vem como um manto protetor e torna esses efeitos imutáveis e indiscutíveis. Então, no conceito de Liebman, seguido, por exemplo, pelo Dinamarco, a imutabilidade ela recai sobre os efeitos. Essa é a ideia da coisa julgada nos termos lá da lição de Liebman. Só que aí o Barbosa Moreira, né, ele levanta uma crítica dizendo que, na verdade, os efeitos da decisão, ainda que haja coisa julgada material, eles podem ser alterados por circunstâncias supervenientes e, essencialmente, pela vontade das partes, né? Então ele dá uma série de exemplos. Ele fala, olha, imagina o seguinte, uma sentença meramente declaratória. Declara que o réu não é pai do autor. Uma decisão de improcedência numa investigação de paternidade. Então qual que é o efeito? É a certeza jurídica de que o réu não é pai do autor. Agora, esse réu, ele pode registrar espontaneamente o autor como seu filho? Pode, claro que pode. Se os dois estiverem concordantes com isso, ele pode fazer. Bom, mas se ele registrar em nome dele aquele autor, então nós passamos a ter uma certeza jurídica de que ele é o pai. Então, e aquela certeza jurídica de que ele não era o pai, ficou aonde? Ficou para trás, né? Por uma vontade das partes. E esse exercício, o Barbosa Moreira ele acaba fazendo com todo tipo de efeito. O efeito da meramente declaratória, o efeito da constitutiva, o efeito da decisão condenatória. Então, ele acaba mostrando, né, que de fato a gente percebe, né, que não é o efeito que se torna imutável e indiscutível, né? O que se torna imutável e indiscutível é a própria decisão, né? Então o Barbosa Moreira ele acaba nos trazendo essa ideia de que a imutabilidade ela recai sobre a decisão. Então é aquela história, Daniel, o sujeito registrou lá como filho dele, ótimo, mas isso nunca vai afastar a decisão judicial que declarou que ele não era pai. Essa é imutável, indiscutível, né? Então, a ideia do Barbosa Moreira é, na verdade, dizer os efeitos podem ou não, né, ser mantidos, mas o conteúdo ele é sempre o mesmo. E cai entre nós, se a gente fizer a leitura do artigo 502 do CPC atual, me parece que a teoria do Barbosa Moreira ela prevaleceu, né? Porque ali se fala de imutabilidade da decisão, né, e não dos seus efeitos. Me parece que de fato será o melhor entendimento, né? E aí, nos tópicos 4 e 5, eu passo a analisar as funções da coisa julgada. Na verdade, a depender do doutrinador, ao invés do termo função, aqui se usa o termo efeito.
né? Então eu falo em função negativa, em função positiva, mas poderia se falar também em efeito negativo e efeito positivo. Bom, essa função ou efeito negativo da coisa julgada é aquela mais lembrada por todos, que é a utilização da coisa julgada como um pressuposto processual negativo. Então, o que é o efeito negativo da coisa julgada, a função negativa? É uma causa de impedimento para o julgamento de uma ação que já teve o seu mérito julgado com trânsito em julgado. Então aqui o que a gente vai fazer? Nós vamos trabalhar com aquela teoria da tríplice identidade. Então eu tenho, vamos chamar assim, o processo A, e nesse processo A eu tenho as partes, causa de pedir e pedido, são os elementos da ação. Aí vem, decide o mérito, essa decisão de mérito transita em julgado, coisa julgada material. Aí vem o processo B, é um outro processo. Mas esse outro processo, ele tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. O que significa dizer que esse segundo processo tem a mesma ação do primeiro. Então, pela eficácia negativa da coisa julgada, esse juiz do segundo processo é obrigado a extinguir o processo sem a resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 6º. Por isso que a gente fala em pressuposto processual negativo. Ele não pode existir, porque se ele existir, nós vamos ter um vício, e esse vício vai exigir a extinção terminativa da demanda. Essa função negativa da coisa julgada, assim, cá entre nós, é certamente a função que vem à sua mente quando a gente fala em coisa julgada. Seja sincero. Seja sincera. Não é? Né? A coisa julgada. Não, a coisa julgada é o que impede o rejulgamento, né? A ideia de que se já julgou uma vez, não tem por que aceitar julgar de novo. Então, a gente invariavelmente associa coisa julgada a esse efeito. Até o dia que você está lá para fazer a tua prova e aí vem o outro efeito. A outra função, que é o efeito positivo, a função positiva. E aí olha que interessante. Essa função positiva, ou efeito positivo, ela vai ser gerada entre processos diferentes. Então eu vou ter uma coisa julgada do processo A, gerando este efeito positivo no processo B, sendo que no processo A e no processo B eu tenho ações diferentes. Mas o que acontece? No processo A, há uma relação jurídica que é decidida como tutela principal. É isso. Então você tem um pedido que tem como objeto principal aquela relação jurídica. E aquela relação jurídica é decidida, coisa julgada material. Daí no segundo processo, no processo B, essa relação jurídica, ela aparece novamente, mas de maneira incidental. Ela não é mais o objeto da demanda. Ela vai aparecer no segundo processo como uma questão prejudicial. Ou seja, o juiz do segundo processo, ele tem que decidir aquela questão para daí resolver o mérito, para daí acolher ou rejeitar o pedido do autor. Só que quando ele for decidir esta questão jurídica, ele está vinculado à coisa julgada do processo anterior. Isso é a eficácia positiva. Então vou te dar um exemplo, tá? Imagina que você tem uma demanda que você quer declarar a nulidade de um contrato. É só isso. Então nós estamos discutindo a validade ou nulidade do contrato. Aí o juiz julga improcedente o meu pedido. Ou seja, se ele julga improcedente o meu pedido, ele está declarando que aquele contrato é válido. Naturalmente. E isso transitou em julgado. Transitou em julgado. Aí algum tempo depois, uma das partes ingressa com uma ação para exigir da outra o cumprimento desse contrato, alegando que houve um inadimplemento e pau, e está querendo obrigá-la a cumprir. O que faz a parte ré nesse processo aqui, do cumprimento da obrigação?
alega que o contrato é nulo. Perceba, aquela relação jurídica que foi objeto principal da primeira demanda, agora aparece no segundo processo de maneira incidental. É uma questão prejudicial. Aí o juiz dá uma olhada no contrato e fala, nossa senhora, esse contrato é nulo. Ixi, não. É nulo, isso aqui é nulo. Tá na cara que ele é nulo. Ele pode decidir pela nulidade? Não pode. Porque mesmo que o juiz entenda que o contrato é nulo, já há uma decisão com coisa julgada material determinando que ele é válido. Então, ao juiz, independentemente do seu convencimento, isso que significa estar vinculado à coisa julgada. Ele é obrigado a dizer, olha, isso aqui já foi resolvido, o contrato é válido. Vamos agora analisar as outras questões. Vamos analisar se teve inadimplemento, se tem que ser mesmo condenado a cumprir nos termos do pedido. Vamos analisar outras questões, tá? Isso é a função positiva da coisa julgada, né? Depois, nos tópicos 6 e 7, a gente passa para os limites da coisa julgada. Muitas alterações, né, no CPC de 2015. Então a gente fala primeiro dos limites objetivos da coisa julgada. Começamos no 504 do CPC, que na verdade é uma repetição, né, de artigo do Código de Processo Civil anterior, e que vai nos dar aquela regra tradicional de que é o dispositivo da decisão que produz coisa julgada material. É isso, basicamente é isso. Porque quando ele diz que os motivos não fazem coisa julgada, quando ele diz que a verdade dos fatos estabelecidas como fundamento da decisão não fazem coisa julgada, ele está dizendo basicamente que os fundamentos não produzem coisa julgada material, ou seja, os fundamentos não se tornam imutáveis e indiscutíveis, o que significa dizer que eles podem ser rediscutidos livremente num outro processo, mas o dispositivo, esse é o que se torna imutável e indiscutível. Bom, aí vem o artigo 503 do CPC, e de uma maneira inovadora, ele passa a tratar da coisa julgada material sobre a solução, sobre a decisão da questão prejudicial. Então a questão prejudicial, como pouco, ela é uma relação jurídica controvertida, que não se confunde com a do objeto do processo, mas de cuja decisão a solução do mérito depende. É aquela história. Apareceu uma questão. Voltamos, né? Travou. Eu saí agora do Wi-Fi e vim para o 4G. Vamos ver quanto é que o nosso 4G aqui aguenta também, né? Então eu estava comentando, né, sobre a coisa julgada, sobre a decisão da questão prejudicial. No sistema do CPC de 2015, a gente tinha a coisa julgada a depender da propositura de uma ação declaratória incidental pela parte interessada. Então, o resultado prático aqui é que se nem o autor nem o réu ingressassem com essa ação declaratória incidental, a gente tinha lá a solução da questão prejudicial, isso a gente vai ter sempre, mas nós não teríamos a coisa julgada material. Então, a coisa julgada material da questão prejudicial dependia de uma ação interposta pelas partes. Quando vem o 503 ele muda totalmente esta hipótese. Então, ele vira e fala assim, não. A solução da questão prejudicial, ela vai produzir coisa julgada material a depender do preenchimento de requisitos legais. Então, é só isso. A gente vai analisar os requisitos e se os requisitos estiverem preenchidos, nós vamos ter a coisa julgada material. Ponto final. Muito bem. Nós temos lá no 503, parágrafo 1º e parágrafo 2º, 3 requisitos positivos e 2 requisitos negativos. Então, primeira coisa que você vai ter que ver. Foi lá, pá, resolveu a questão prejudicial. Ótimo. Primeira pergunta. A solução dessa questão prejudicial, ela é racho decidente da decisão? Ou é uma decisão obter dicta? Porque se for um fundamento obter dicta, aquele fundamento de passagem que não é essencial para a decisão, ela não faz coisa julgada material. Para fazer coisa julgada material, ela precisa ser, né, uma fundamentação racho decidente, essencial. Tá?
Segundo, precisa ter um contraditório prévio e efetivo. Ou seja, só vai rolar a coisa julgada aqui se tiver contestação. Se o réu for revel, já não vai ter. E terceiro, você precisa que o juízo que decide a questão prejudicial seja absolutamente competente pela pessoa ou pela matéria para conhecer aquela questão prejudicial como se ela fosse principal. Então o que você vai fazer aqui? O código ele te convida a um juízo de abstração. Então você vai abstrair no seguinte sentido. Isso que hoje está numa questão prejudicial poderia ser a questão principal do processo. Se ela fosse uma questão principal, esse juízo aí teria competência absoluta para julgar? Um exemplo simples, né? Empregado doméstico, ele ingressa com uma demanda contra a dona da casa, um apartamento, contra a dona do apartamento, e o seu namorado, alegando que os dois vivem em união estável, logo os dois têm que responder pelas verbas trabalhistas. Vem a contestação para dizer que não há união estável, que é apenas um relacionamento e tal, não há união estável. Bom, resultado, para o juiz resolver se pode ou não pode condenar o rapaz a pagar a verba trabalhista, ele tem que resolver se há ou não há uma união estável. Pô, o juiz trabalhista, Daniel, ele não tem como escapar disso, você percebe? Porque simplesmente ele não tem como decidir o pedido da autora se não tiver essa solução. Então ele vai lá e decide, fala, não, sim, pelos elementos aqui, há uma união estável, condena os dois réus a pagar as verbas trabalhistas. Daniel, essa decisão da questão prejudicial, existência da união estável, faz coisa julgada material? É óbvio que não. É óbvio que não, porque se você entrasse com uma ação de reconhecimento de união estável na justiça do trabalho, não precisa ser nenhum grande conhecedor das regras de competência para saber que haveria uma incompetência absoluta em razão da matéria. Preencheu esses 3 requisitos? Beleza? Firmeza? Acabou? Não. Aí tem os negativos do parágrafo 2º. É muito simples. Se o procedimento em que a questão prejudicial foi resolvida, ele tiver qualquer tipo de restrição probatória e ou aprofundar a cognição, já não pode ter coisa julgada. E aí é natural, né? Por quê? Porque se você tem restrição probatória ou restrição a aprofundamento da cognição, você vai acabar de alguma maneira proferindo uma decisão de cognição sumária, porque justamente o procedimento não te deixa chegar na cognição exauriente. Ora, se nem a questão principal faz coisa julgada material quando a cognição é sumária, não teria como imaginar produzindo também, ou produzindo a coisa julgada, a solução da questão prejudicial. Tá? Então a gente vai acabar trabalhando nesse sentido. Né? E com relação aos limites subjetivos da coisa julgada, nós tivemos aqui uma novidade interessante no artigo 506, e que na verdade suscita uma discussão. Eu até trago todas as correntes doutrinárias aqui, né, nesse que é o tópico 7º, porque aparentemente nós passamos a ter agora uma coisa julgada secundo eventum litis in utilibus ultra partes. Né? Por que eu digo isso? Porque o artigo 506 ele diz que a coisa julgada material ela só não pode prejudicar terceiros. E a redação do código anterior dizia que a coisa julgada material não podia prejudicar nem beneficiar terceiros. Né? Então, como houve a supressão desse impedimento do benefício ao terceiro, passou-se a entender que haveria aí espaço para que a coisa julgada material fosse ultra partes, ou seja, fosse além das partes, desde que ela fosse além das partes para beneficiar o terceiro. Para prejudicar, não vai poder. Né? E aí começa uma discussão frenética na doutrina a respeito de quem é esse terceiro. Né? É uma dificuldade, de fato, da gente apaziguar os ânimos para definir quem seja esse terceiro. Né? E aí nós temos vários e vários, né? São 4 correntes doutrinárias no final do dia, e a mais adequada que eu acabo defendendo aqui é aquela que vê nesse terceiro um cotitular do direito. Para não ser muito ampliativa a ideia, né? Há, por exemplo, o Marinoni trazendo para essa hipótese o fenômeno norte-americano do collateral estoppel. Então, esse terceiro seria qualquer titular de um direito que tem a mesma origem no direito que está sendo discutido em juízo, né?
E aí me parece que isso é muito ampliativo, não só a mim, como a absoluta maioria da doutrina. Então acaba aí se convergendo, né? Não a doutrina... Aqui não tem doutrina majoritária, porque o caos é total, né? Mas no sentido de que nós temos uma limitação, né? Para aquele que é o cotitular e que não participou, porque aqui nós tínhamos uma hipótese de litisconsórcio facultativo, né? Apesar de haver uma cotitularidade do direito. Bom, o tópico 8º, a eficácia preclusiva da coisa julgada, artigo 508, né? Fará a coisa julgada o alegado e o alegável, ou seja, aquelas matérias que as partes poderiam alegar, mas não alegaram, elas estarão, né, incluídas no fenômeno da coisa julgada. Perceba, inclusive matéria de ordem pública, essa é uma confusão que o aluno geralmente faz, né? Ah, não, mas matéria de ordem pública não preclui, tudo preclui com a coisa julgada. A coisa julgada é a sanatória geral das nulidades, né? Tanto as absolutas quanto as relativas. Então, na verdade, se você deixou, né, de alegar uma matéria que deveria ter alegado, essa matéria ela vai ser uma ficção jurídica, tá? Ela vai ser considerada como se tivesse sido alegada e rejeitada. Tá? Só um detalhe. Para o autor, a eficácia preclusiva da coisa julgada é mais suave. Por quê? Porque ela está limitada à causa de pedir que o autor formulou. Então, dentro daquela causa de pedir, todos os fundamentos que ele deveria ter falado, mas não falou, é considerado como falado e rejeitado. Mas se o autor ele tiver uma outra causa de pedir, mesmo que contra o mesmo réu e com o mesmo pedido, ele está liberado à propositura dessa nova demanda. Ok? Bom, o tópico 9, ele fala das coisas julgadas nas relações jurídicas de trato continuado, né? Que é o artigo 505, inciso 1º, porque nessas hipóteses, né, alimentos, aluguel, quando você condena alguém para o futuro, né, então ó, você está condenado a pagar hoje, mas você vai ter que pagar o mês que vem, vai ter que pagar o outro mês, porque a relação jurídica é continuada. E aí o que acontece? O 505, inciso 1º, ele vira e diz o seguinte, ó, se houver uma circunstância superveniente, essa decisão pode ser revista, mesmo que ela tenha, né, transitado em julgado. Aí você tem, desde aquela doutrina, né, Vicente Greco Filho, que diz então não tem coisa julgada, porque se ela pode ser alterada, ainda que condicionada a circunstâncias supervenientes, ela não é imutável nem discutível. Passando por aquela doutrina, Humberto Teodoro Júnior, que diz, não, aí esse tipo de sentença, ela contém uma cláusula rebus sic stantibus implícita, ou seja, ela se determina como imutável e indiscutível enquanto não houver circunstâncias supervenientes. E tem aquela visão do Araquém de Assis, que me parece disparada, mais adequada, no sentido que aí nós temos uma coisa julgada como em qualquer outra decisão. Como assim, Daniel? E a alteração? Na verdade, você nunca altera aquela decisão, você profere uma nova decisão baseada em novas circunstâncias. Ora, se você depende para esta nova decisão de circunstâncias fático e ou jurídicas supervenientes, isso vai significar que essa nova decisão ela vai ser proferida com base numa nova causa de pedir. Né? Então, quando o juiz condenou o réu a pagar lá R$3.000 de alimentos, ele condenou com base numa situação fático-jurídica. Quando essa situação fático-jurídica ela muda, e aí eu vou pedir a revisão desse valor ou até a exoneração alimentar, eu estarei decidindo uma outra situação fático-jurídica. Percebe? Eu não estou mudando aquela decisão. É óbvio que eu vou estar, né, lato sensu, revendo o valor dos honorários. Eu vou estar revendo no momento posterior. Mas isso baseado numa nova causa de pedir. Ora, se eu tenho uma nova causa de pedir, naturalmente não há nenhum tipo de violação à coisa julgada quando esta segunda decisão venha a ser proferida. Tá bom? Bom, no tópico 10º, eu vou tratar da relativização da coisa julgada. E aí eu faço questão aqui, né, de fazer a distinção entre a chamada coisa julgada injusta, inconstitucional, que não tem previsão legal. Então seriam aquelas decisões que de alguma forma violam valores essenciais da sociedade, decisões que violam o Estado Democrático de Direito, que violam o princípio da moralidade, que violam o preço justo da indenização, que violam direitos fundamentais, que violam o meio ambiente equilibrado.
E aí, num juízo de ponderação entre a segurança jurídica que a coisa julgada tem e esses valores que estariam sendo violados pela decisão que transitou em julgado, seria possível, muito excepcionalmente, relativizar esta coisa julgada, né? Aí eu menciono, né, o julgado tradicional do STF, em que foi admitida a relativização no caso da investigação de paternidade para as ações de investigação em que não havia DNA, né? Então, aquelas ações mais antigas, quando não havia DNA, vem o julgamento de improcedência, transita em julgado, julgamento de mérito, cognição exauriente. 30 anos depois vem a repropositura da ação. O réu alega a coisa julgada, chega lá no STF, o STF fala, não, aqui excepcionalmente, porque o que está em jogo é a ciência, da paternidade e tudo mais, a gente poderia admitir, e aí abre-se essa possibilidade da situação excepcional. Essa coisa julgada injusta, inconstitucional, ela não tem nada a ver com a coisa julgada inconstitucional, que tem previsão expressa nos artigos 525 e 535 do CPC. Então aqui, né, aliás, uma coisa julgada inconstitucional esta, que tem previsão legal, né, e que muitas das dúvidas que a gente tinha a respeito dela, né, no passado, acaba sendo resolvida pelo CPC 2015. Né? Então a ideia é a seguinte, eu tenho uma decisão, tá? Essa decisão ela é fundada na norma X e ela transita em julgado. Aí vem o STF, num controle concentrado ou difuso, é o que diz a lei, e declara essa norma X inconstitucional. Significa dizer que a coisa julgada gerada por essa decisão, ela se torna uma coisa julgada inconstitucional. E a partir daí eu tenho o direito de relativizar a coisa julgada, e poderia fazer isso por duas vias, né? Isso também o Código resolve. Se o trânsito em julgado da decisão do STF for anterior ao trânsito em julgado da decisão aqui do caso concreto, o derrotado, né, ele vai alegar essa matéria da coisa julgada inconstitucional em impugnação ao cumprimento de sentença. Se porventura essa coisa julgada aqui da decisão do Supremo for posterior ao trânsito julgado da decisão do caso concreto, aí vai ter a via da ação rescisória, sendo que o termo inicial nesse caso é de 2 anos, mas não da própria decisão rescindenda, mas da decisão proferida pelo STF, tá bom? E no final aqui, eu acabo trazendo duas realidades que são mais próprias, né, da tutela coletiva do que propriamente da tutela individual, mas eu pensei, né, por que não, né, de qualquer maneira, né, o meu manual de processo coletivo, que aliás, se você quiser comprar, você não vai conseguir, porque ele está esgotado. Eu já estou fazendo, tá, a edição 2021 e a gente vai lançar em outubro, novembro, já a edição de 2021. Né? Então, nesse livro, né, da tutela coletiva, né, processo manual do processo coletivo, aí, né, é aquela aprofundada total. Né? Mas aqui a gente tem o básico para enfrentar, saber basicamente como é que funciona. Então, a coisa julgada secundum eventum probationis, primeiro, ela não é aplicável a todo o processo coletivo. Aqui uma limitação imposta pela lei, ela só se aplica às ações coletivas de direitos transindividuais, quais sejam o direito difuso e o direito coletivo. Então a gente não vai aplicar essa espécie de coisa julgada nas ações de direito individual homogêneo, e muito menos naquelas exóticas ações coletivas de direito individual indisponível propostas pelo MP. Só para direito difuso e coletivo. Como é que funciona, Daniel? Vai a processo, puf, decisão de improcedência. Cognição exauriente, né? Decisão de mérito, transita em julgado, coisa julgada material. Aí vem a repropositura dessa ação com base numa prova nova. Existe, claro, uma divergência, né? O caso Watanabe, a Ada Pellegrini Grinover defendem que esta prova nova seja uma prova superveniente, ou seja, uma prova que só pode ser produzida após este processo, mas a doutrina majoritária, ela entende que não. Ela entende que a novidade da prova aqui não é a questão temporal em que ela poderia ser produzida. A novidade da prova aqui é porque ela não foi produzida no primeiro processo, por isso que ela é nova, né? Ela é nova por quê? Pelo simples fato de não ter sido produzida lá no primeiro processo. E não foi produzida lá por quê, Daniel? Sei lá, interessa. Por desídia do autor,
porque o autor não conhecia a prova, porque ele conhecia e havia um motivo alheio à sua vontade e ele não consegue produzi-la, porque ele só descobriu essa prova depois, porque a prova só passou a ser possível depois, não interessa, não interessa. Prova nova é a prova que não foi produzida no primeiro processo, tá? E a coisa julgada segundo eventum litis, que é a nossa última aqui, lá na tutela coletiva, em utilibus, ela funciona da seguinte maneira. Olha, os indivíduos, eles só podem se vincular a uma decisão coletiva se ela for de procedência, se ela for positiva para os indivíduos, né? Então, de duas uma, né? Primeiro, se eu tenho uma ação individual e vem uma sentença coletiva de procedência que me aproveita, eu converto o meu processo em liquidação dessa sentença coletiva e executo. Se eu ainda não tenho uma ação individual em trâmite, eu faço a liquidação da sentença coletiva e já executo. Tá? Agora, por outro lado, se vem uma sentença de improcedência ou uma sentença terminativa, eu como indivíduo não estou vinculado. Então o que significa? Eu posso ou continuar dando andamento ao meu processo individual, ou eu posso agora iniciar o meu processo individual. Ah, Daniel, mas aí já vai estar prescrita a sua pretensão. Não, porque a minha pretensão individual, ela está... A minha prescrição, né, da pretensão individual está interrompida enquanto está tendo o processo coletivo, justamente para me incentivar a esperar. Só que essa regra de que eu só entro na boa, de que eu só me dou bem, ela acaba tendo duas exceções, que é o final aqui, né, a minha última menção, que é o artigo 97 do CPC, do CDC, Código de Defesa do Consumidor, que diz o seguinte, olha... Nas ações coletivas de direito individual homogêneo, os indivíduos eles podem ingressar no processo como assistentes. É verdade que ninguém costuma fazer, mas eles podem ingressar como assistente. Se eles ingressarem como assistente, é coisa julgada pró et contra. Eles estão participando do processo, aí qualquer resultado de mérito ali vai vincular, por bem ou por mal, cai para dentro em cima deles. Tá? E a outra hipótese é o artigo 104 do CDC, que fala do right to opt out. Então eu tenho lá uma ação coletiva e uma ação individual. O juiz informa aqui que existe uma ação coletiva. Eu em 30 dias, no prazo de 30 dias, digo o seguinte, eu não quero saber de ação coletiva, eu quero continuar com a minha ação individual. Se eu continuo com a minha ação individual, eu estou me excluindo da ação coletiva. Eu estou botando todo o meu destino na mão da ação individual. Se ganhar ali, ótimo, se perder, acabou. Não tenho como me aproveitar da ação coletiva. É verdade que esse 104, ele foi que meio superado pelo STJ, né? Só entrando aqui no tema de tutela coletiva para não ficar faltando. Porque o STJ basicamente não acha mais que existe um right, né? Ele acha que é obrigatória a suspensão. Então ele, por questões principiológicas, ele tem um entendimento de que uma vez informado o juízo, obrigatoriamente o processo tem que ficar suspenso, o processo individual. Mas, né, se houver um juiz ali que ainda faça valer o 104... e o indivíduo escolha ficar lá em trâmite com o seu processo individual, ao invés de suspender o processo individual para esperar a decisão coletiva, ele também não poderá se aproveitar da coisa julgada da sentença coletiva. Tá bom? Bom, gente, lembrando aí, né, o pessoal que entrou agora, não tem cupom de desconto, porque amanhã, dia 14 de agosto, é o dia Juspodium Day, né? O dia Juspodium Day ficou ruim, né? É o Juspodium Day. E aí, meu amigão, né? Aí é promoção até altas horas, né? Todos os livros, meus, de todo mundo, vão estar com promoção muito legal. Então, amanhã é um bom dia para comprar, né? Vamos comemorar, então, amanhã, dia 14 de agosto, o centenário da Lusa, da minha querida portuguesa, que faz 100 anos. E vamos aproveitar para comprar livro, né? Porque vai estar em promoção o site inteiro. Tranquilo? Valeu, gente. Obrigado aí novamente pela presença. E vamos que vamos. Semana que vem... a gente já entra nos procedimentos especiais, hein? Aí a gente já começa o capítulo 25, consignação em pagamento. Beleza? Valeu, gente. Abração.